Começa agora Minuto da Pesquisa, o programa para ficar por dentro das pesquisas feitas no CAV e compreender o impacto delas na sua vida. Olá, começa agora Minuto da Pesquisa, o programa de toda terça-feira às 8 da manhã, aqui na UDESC FM Lages. É nele que você fica por dentro das pesquisas feitas no Centro de Ciências Agroveterinárias, o CAV, da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. É aqui que você entende como estes estudos, estas pesquisas, impactam a sua vida, de modo direto ou indireto. Eu sou Carla Torres e hoje te convido a conhecer as pesquisas do professor Gilmar Conte. Nosso convidado possui graduação, mestrado e doutorado em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, ele é professor do Departamento de Engenharia Ambiental aqui do CAV UDESC. Tem experiência na área de Química, com ênfase em síntese orgânica. Ele também atua na pesquisa sobre os gases de efeito estufa, material particulado inalável, PM10 e no monitoramento da qualidade do ar. Nós vamos entender melhor todos estes termos, especialmente esse PM10 aí, vamos ouvi-lo. Professor Gilmar, muito bem-vindo ao Minuto da Pesquisa. Olá, muito obrigado. A parte da pesquisa pela qual nós vamos passar é um projeto relacionado ao monitoramento e análise de material particulado inalável, o tal PM10. Professor, quando a gente vê assim, o termo gases de efeito estufa, já acende aquela luzinha vermelha. Porque frente ao que nós estamos passando, a tudo que está acontecendo no Brasil, estamos no centro das atenções em relação aos incêndios, não é mesmo? E tudo que sai dali. Então, vamos falar sobre isso também. Mas eu gostaria de começar, professor, perguntando... Essa pesquisa, claro, o projeto dela é anterior a estes incêndios, a essa evidência toda. Por que uma pesquisa sobre monitoramento e qualidade e análise de material particulado é importante? Na verdade, o nosso estado, Santa Catarina, não tem monitoramento de qualidade do ar. Dos 3 estados do sul, da região sul, Santa Catarina é o único que não tem. Se nós pegarmos a nível de Brasil, menos de 2% dos municípios brasileiros têm monitoramento da qualidade do ar. Então, a nossa referência, sempre a gente trabalha com São Paulo. A CETESB é um dos centros que melhor faz o monitoramento da qualidade do ar. Então, Santa Catarina é carente nessa área. Então, é uma área que eu particularmente tenho interesse de conhecer como é que está a qualidade do ar que nós respiramos. Então, não existe nenhum dado concreto, nenhum dado oficial que nos mostre qual é a qualidade do ar de Santa Catarina. Então, por isso, o monitoramento da qualidade do ar, saber o que estamos inalando, qual é o nível de poluição que nós estamos inalando. E aí a pergunta que é consequência dessa sua resposta, o que estamos inalando, afinal, professor? Sobretudo esse material particulado inalável, PM10, o que é ele? Então, o PM10 é uma abreviação de material particulado 10 micrômetros, que é o que é o que passa pelo nosso sistema respiratório. Então, o que for partículas maiores do que 10 micrômetros, o nosso organismo, ele tem defesas próprias, então a gente não inala. Ele fica retido nos famosos pelinhos do nariz. O que é menor do que 10 micrômetros chega até o nosso pulmão. Então, e ainda existe o PM2,5, que é pior do que o PM10, porque ele chega até os alvéolos pulmonares. Então, ele vai transportar poluentes, substâncias que são nocivas, que podem levar a desenvolvimento de câncer, por exemplo. Como Sim. Temos os HPAs, né, que são hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, são compostos orgânicos, né, e que já são bem conhecidos que são cancerígenos. Então, o PM10 é partículas que estão em suspensão no ar e que nós não temos barreira no nosso organismo para se defender. Então, nós vamos inalar, elas vão entrar no nosso sistema respiratório. E elas estão sendo detectadas aqui pela sua pesquisa, aqui na região serrana? Como é que está isso? Sim, eu tenho um equipamento
tá? Um amostrador que faz as coletas justamente dessas partículas, desse tamanho. Então eu consigo saber o quanto de material particulado eu tenho em suspensão no ar. Então isso aí a gente faz uma correlação com a resolução. Nós temos a resolução 491 de 2018, que ela traz os índices de qualidade do ar. De 0 a 40 microgramas por metro cúbico, o ar é considerado bom. Acima disso, ele já passa para outra categoria, como inadequado, tá? Péssimo, ruim e assim por diante, conforme vai aumentando esses valores. Tá? Então, se for abaixo de até 40, o ar é considerado bom. Sim. E você já tem essa medição aqui sobre a região? Tenho. Eu já estou fazendo monitoramento há pelo menos 5 anos. Eu faço o monitoramento o ano todo, então eu faço esse acompanhamento. Então eu consigo já saber como é que é mais ou menos o comportamento da qualidade do ar aqui de Lages. E aí já consigo também saber quais os períodos mais críticos e os períodos menos críticos, questão de qualidade do ar. Sim. E como é que estamos em relação a essa qualidade e, como você diz, quais são os períodos mais e menos críticos para a gente aqui? Os períodos mais críticos, tá, observados já ao longo do tempo da pesquisa, é a partir do mês de junho até o mês de outubro. Final de setembro, início de outubro, são os períodos mais críticos. Esse é o período crítico, mas os meses mais críticos mesmo, se nós pegarmos nesse período, é julho e agosto. São os 2 meses piores do ano. Aí, quando nós entramos no mês de janeiro, fevereiro, é os melhores meses do ano da qualidade do ar aqui da região. E por que isso acontece, professor, esses mais e menos críticos? O que determina? Tem uma série de fatores que determinam. Um deles, aqui de Lages, é a questão das queimadas, principalmente no mês de agosto. Tá? E no inverno, tem uma dificuldade maior de dispersão dos poluentes. Então, eles não se dispersam devido até à questão de mudança de densidade do ar. Então, o ar está mais estagnado, mais denso. Então, esse material particulado, essas partículas, elas não se dissipam. Então elas ficam, e tem um problema também, que é um fenômeno natural, mas é a inversão térmica. E isso faz com que os poluentes fiquem próximos ao nível do solo, e isso aumenta a concentração de material particulado, então, que nós inalamos. Quando nós chegamos no verão, aí o ar, devido ao calor, o ar sobe, e aí você tem uma melhora na qualidade do ar. Então, por esse motivo que os meses mais críticos é julho e agosto. Agosto principalmente das queimadas, e um outro fator interessante que é aqui da região é a utilização do fogão a lenha no inverno para aquecimento. Então isso acaba impactando também na produção de material particulado na nossa atmosfera. Tá aí então uma pequena prova de que sim, o ser humano interfere no meio. Bastante. Nós interferimos bastante. O senhor falou sobre as queimadas, claro, em termos de rotina ao longo desses últimos anos, como você falou, 5 anos, esse é um fator, mas são queimadas que devem fazer parte de algumas rotinas da região. Só que nós estamos vivendo um período no Brasil, não é, professor? Todos sabemos, de intensificação dessas queimadas. E não vamos aqui entrar necessariamente na causa, mas o Brasil está pegando fogo, literalmente. E isto, eu não sei como impacta, professor, se você nota que há um aumento dessa detecção das partículas, porque há muita gente falando sobre o que estamos inalando neste momento no país. Há dúvida sobre o quanto isso pode afetar ou não a nossa saúde. Você tem observado, professor, alteração nisso? Sim, é nítida o aumento na concentração de partículas, né, que é o que a gente está monitorando. Com essas queimadas, há um aumento na concentração de partículas. Então, você analisa os filtros, que a gente é por filtração. Os filtros, num período mais sem queimadas, é um filtro limpo. Quando você pega essas queimadas, ele fica totalmente escuro, ele fica preto, igual a carvão. Então, assim, é um aumento muito significativo. Você não precisa nem fazer a quantificação.
só qualitativamente, olhando para o filtro, você vê que tem um aumento. Tá? Então é muito nítido, essas queimadas têm interferido muito na qualidade do ar e a gente observa daí experimentalmente, tá, que nós estamos tendo um aumento na concentração de partículas. Sim. O que nós temos observado, eu não sei se você concorda, se isso já vinha se acentuando antes, que desde mais ou menos agosto, setembro de 2024, nós temos tido esse aumento sensível já, né? Antes mesmo de tudo isso virar notícia como virou, ali um pouco antes nós já tínhamos esses sinais. Por exemplo, o sol avermelhado, aquele fim de tarde com alguma nebulosidade diferente, que eu não vou saber o nome técnico disso, mas isto então já reflete nessa medição este ano, é isso? Isso, exatamente isso. Sim. Então aquele sol avermelhado, as pessoas pensam, olha, um pôr do sol bonito. Não tem nada de bonito. A imagem até é bonita, é linda, mas quando você olha para a parte, o que está acontecendo, na verdade, não é um pôr do sol nada bonito, porque, na verdade, você tem ali, o sol, ele está batendo nas partículas, por isso que tem aquela tonalidade de alaranjado. Entendi. Tá? Então, assim, aqui na região, em Lages, sempre é observado um aumento nos meses de agosto, porque, tradicionalmente, existem as queimadas de campo, só que esse ano está diferente. Tá? Esse ano sempre foi observado, então sempre foi feito esse acompanhamento, então sempre nos meses de agosto ali, devido às queimadas, mas esse ano está excepcional, esse ano é diferente. Além das queimadas locais, nós temos a fumaça que está vindo lá do norte, da região do Pantanal, Amazônia e assim por diante, que está chegando até aqui. Então, tem incrementado ainda mais na quantidade de material particulado na nossa atmosfera, e nós estamos inalando isso. Sim. Bom, antes eu havia trazido a pergunta, o que estamos inalando, qual é? Isso que você disse sobre o filtro sair preto, sair com essas partículas, visivelmente não precisa nenhuma análise detalhada, a olho nu se vê. O que está ali? Tem uma série de substâncias que estão ali. Dentre elas, carbono, popularmente, vamos lá, carvão, tá? E nesse carvão, tá, são partículas extremamente pequenas, nós temos que pensar que são partículas extremamente pequenas. Só que esse carvão, ele vem com outras substâncias agregadas nele, que são os HPAs, alguns metais. Tá? E esses HPAs, esses metais, eles são nocivos à saúde. O problema é esse, não seria só o carbono em si, o carvão inalar. O problema são as substâncias que estão agregadas a ele. Essas é que trazem o problema para a saúde. Então, como consequência, tá, as pessoas podem desenvolver bronquite, podem desenvolver asma. Em alguns casos mais extremos, dependendo da quantidade, você pode desenvolver com o tempo câncer. Tá? Então, isso já são coisas que são conhecidas, que esses compostos levam, por exemplo, à incidência de câncer. Os HPAs, que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. Então, nós estamos inalando isso. Tá? E com o aumento dessas queimadas, obviamente, nós estamos inalando mais. Sim. Bom, você falou sobre os HPAs, esse nome técnico, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. De onde eles saem, professor? O processo de combustão, tá, ele libera esse tipo de substância devido ao calor. Então, eles se formam. Então, os automóveis também podem liberar. Tá? Um veículo, por exemplo, utiliza gasolina. Não tem HPAs. Mas devido ao processo de combustão interno, calor e temperatura, ele forma compostos, os famosos HPAs, que são anéis. Ele fecha, pensando numa molécula, né, mais técnico, pensando numa molécula, ele cicliza a molécula e formam anéis condensados. Um anel condensado ao outro. Então, são os famosos HPAs, hidrocarbonetos policíclicos, são vários, aromáticos. E eles são planos. E essa estrutura plana é que os torna prejudiciais, porque eles têm um tamanho adequado para encaixar no meio do nosso DNA, nosso sistema, e para causar problemas de saúde. Nossa, então age no DNA da gente. Exatamente. Eles se inserem no meio e aí acaba
processos mutagênicos. Isso, porque aí essa história do tumor, né, dos cânceres, é a nível celular mesmo, é uma célula que se multiplica. Então esse agente, o HPA, ele pode fazer, digamos, para o nosso ouvinte e eu entendermos, ele pode entrar nesse processo da célula e induzir a formação de células cancerígenas. Que coisa mais triste. E esses metais pesados, professor, que você falou, quais são os que você tem detectado aqui? Foi encontrado chumbo, tá? Que é um componente bastante perigoso. Tá? Então, chumbo, cobre, cromo e aí o ferro também, mas esse não é tão significativo, mas o mais são esses anteriores que eu citei. Então, e principalmente chumbo. Nossa, ainda bem que o ouvinte não está me vendo, que eu estou aqui, dói de ouvir. Dói ouvir. E aí a gente pensa assim, eu não fumo, eu não estou trabalhando diretamente em uma atividade que emita gases, então está tudo bem. Não está tudo bem. Não está nada bem. Olha, pessoal, vale a pena prestar atenção. Uma coisa, professor, que eu fiquei bem surpresa é de você ter todo esse estudo desenvolvido já há 5 anos e isto não consegue, a não ser aqui pelo programa, não consegue comunicar diretamente com a comunidade, com a sociedade, por meio de alguma política pública, de cuidados nesse sentido. Vocês têm mais os congressos, onde conversam entre si os pesquisadores, mas tem alguma perspectiva de isso virar, digamos, material de pesquisa para políticas públicas de controle disso? Esse seria o grande sonho, tá? De conseguir fazer essa pesquisa, de conseguir estar divulgando para a população, né? E o ideal seria divulgar em tempo real, todos os dias, tá? Como está a qualidade do ar. Esse seria o sonho, mas é uma coisa que tem muito chão pela frente ainda, porque infelizmente o nosso estado ele não tem até o momento uma política de monitoramento da qualidade do ar, porque pela Constituição, pela Resolução 491 de 2018 e pela própria Constituição, como eu falei, é um dever do Estado fazer o monitoramento da qualidade do ar. Não é do município, não é do governo federal, mas sim o Estado. E o Estado de Santa Catarina não faz. Então, existem alguns pesquisadores no Estado que fazem essa pesquisa. E eu posso me incluir nessa, que aqui na região serrana é o único que faz o monitoramento. Mas ainda é um monitoramento parcial, porque nós teríamos que fazer muito mais além do material particulado. Teriam muito mais, no total a resolução diz que são 9 poluentes que devem ser monitorados, e nós monitoramos 1. E aí eu pergunto, como estão os outros? A resposta para essa pergunta eu também não tenho, apenas 1, tá? Então falta os demais. Que seria, este 1 é o... material particulado inalável, PM10. PM10, exatamente. Focada a sua pesquisa ali. Bom, mas já é um início, né, professor? Já é um passo aí. É algo, vamos pensar assim, para quem não tem nada, já é alguma coisa. Alguma coisa. Bom, e quem eventualmente está interessado, vamos repetir esses contatos aqui, mas já que o senhor tocou nisso, pode ser que alguma iniciativa, algum interesse surja aí. Como é que encontra você, professor? O projeto tem alguma rede social? Ou ficamos com seu e-mail, seu telefone? O que pode fazer para entrar em contato e saber mais? Olha, quem tiver o interesse em saber sobre isso, pode entrar em contato pelo meu e-mail, tá? Ou pode me procurar diretamente no Departamento de Engenharia Ambiental e Sanitária aqui da UDESC, que a gente vai estar disponível para esclarecer sobre o assunto ou passar as informações, os dados que as pessoas queiram estar recebendo, que queiram conhecer. Eu estou aberto. Esses dados são feitos numa universidade pública, então esses dados são públicos, tá? Eles não são meus, mas sim eles são públicos, tem que ser público. Sim, eu posso supor que o seu e-mail, eu entrei em contato pelo telefone, mas o e-mail é gilmar.conte
@udesc.br. Exatamente. Certo? Eu vou repetir aqui, pessoal. Você pode acessar o professor por meio deste endereço, gilmar.conte, C-O-N-T-E, certo? gilmar.conte, @udesc.br. Este é o e-mail do professor. E pode ser um início, né, professor? Daqui a pouco surge aí alguma parceria, alguma coisa nesse sentido, porque se faz muita pesquisa e se comunica muito, como você disse, com os pares, né? Com os Exatamente. pesquisadores. Vocês têm um alto trânsito de informações entre vocês, mas seria maravilhoso se uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui pudesse chegar mais vezes, em vários outros momentos para a população, especialmente num momento como este do Brasil, né? Com toda certeza. A gente faz a pesquisa, mas o foco seria a comunidade, porque quem está inalando são todos. Então, e é importante conhecer o que nós estamos inalando. Aí você consegue entender o porquê que você tem um aumento de doenças respiratórias em determinados períodos, tá? Então, determinadas doenças aparecem mais. Então, na verdade, a qualidade do ar é extremamente importante. Sim. Você falou, professor, sobre esses encontros com outros pesquisadores. Em relação a outras regiões do país, a gente sabe que São Paulo é uma das cidades mais poluídas da América Latina, por exemplo. Em relação a São Paulo e a outros centros onde esse tipo de medição é feita, como é que estamos? Olha, se nós vamos pegar dois extremos, se nós pegarmos, por exemplo, São Paulo, estamos bem, tá? Apesar de agora, nesses períodos, estamos tendo uma qualidade do ar inadequada, tá? Mas normalmente a nossa qualidade do ar é boa, tá? Na maior parte do ano. Mas sempre volta num ano, por exemplo, você chega ali, principalmente nos meses que eu citei, ali julho, agosto, nós temos ali dias, depende da chuva também, tá? Que a chuva é um fator importante, que quando chove você remove esses poluentes da atmosfera, então a qualidade do ar melhora. Então, mas a gente chega em qualidade do ar inadequada aqui em Lages também. Mas a maior parte do tempo é boa. Mas se compararmos com São Paulo, ainda podemos dizer que estamos com uma boa qualidade do ar. Sim. Você falou sobre os filtros. Eu fiquei curiosa, professor, sobre onde eles estão posicionados, a cada quanto tempo você faz essa verificação, troca, enfim, de filtros. Como é que funciona? Por não ser um monitoramento contínuo, automatizado, é feita de 6 em 6 dias. Então, e é feita aqui no campus da UDESC, na estação meteorológica. Então, eu tenho um equipamento que ele faz esse monitoramento. Então, é a coleta durante 24 horas. Ele inicia à meia-noite e encerra às 23h59, de 6 em 6 dias. Então, e aí a gente então leva para o laboratório, faz a quantificação e faz a análise para ver o que a gente tem nesses filtros. Entendi. Bom, eu imagino, estamos aqui no campus da UDESC, aqui num ponto talvez menos poluído do que o centro da cidade. Imagino que de acordo com o ponto, piore ainda. Com toda certeza. Se tivéssemos, por exemplo, 3 equipamentos, um aqui no campus, outro no centro da cidade, outro lá na Cidade Alta, que é a parte da região de indústrias, todos os 3 vão dar níveis totalmente diferentes. Então, aqui nós estamos num local mais afastado, então, e ainda nós temos uma qualidade do ar que é inadequada, muitas vezes. Eu imagino se tivéssemos condições, equipamentos, para monitorar na Cidade Alta e no centro da cidade. Com toda certeza, esses 2 pontos, tá, por conhecimento, já por estudos realizados, com toda certeza o ar é muito pior nesses outros 2 pontos que eu acabei de citar. Sim, é preocupante, é muito, como é que chama, professor? Tem um ditado, a ignorância é uma bênção, muitas vezes. Agora já não estamos mais ignorantes sobre isso, nos preocupamos com mais uma coisa na vida. E justamente, professor, a minha pergunta é, frente a tudo isso, né? Você já comentou como está a qualidade do ar hoje aqui na região serrana, o que é detectado nessa fuligem, dá para dizer? Uhum. Essa fuligem que aparece aí no filtro. Dá para fazer alguma coisa, professor, para melhorar um pouquinho? Eu, por exemplo, lembro de, em alguns dias agora de setembro, ter
sentido o olho ardendo um pouco mais. Aí tem um colíriozinho, vai lá, aplica, toma um pouco mais de água. Eu não sei se tem alguma coisa que a gente possa fazer. Então, com relação à concentração do que está na atmosfera, nós não podemos fazer nada. Ou sim, por exemplo, reduzir as queimadas, tá? É uma alternativa. Então, como consequência, você vai reduzir a concentração de material particulado na atmosfera. Tá? Mas a partir do momento que está na atmosfera, nós não temos mais o que fazer. É só prevenir, tá? Se hidratar e, em alguns casos, usar máscara, tá? Seria uma alternativa, que daí você não vai estar inalando essas partículas. Então, uma máscara vai auxiliar a você na tua respiração, né? Para evitar que essas partículas entrem no nosso sistema respiratório. Tá bom. A gente já tem aqui, ó, eu anotei aqui, professor, os meses mais críticos de junho a outubro, sendo que julho e agosto são os piores. Exatamente. Seria adequado, então, de acordo com essa sua indicação, usarmos máscara em julho e agosto, é isto? Exatamente. Principalmente nos períodos que nós temos as queimadas, porque é visível. Você consegue olhar, por exemplo, o dia de hoje, é só olhar para você ver que o ar ele está poluído. Então, hoje seria um bom dia para você estar usando máscara. Entendi. Professor, a gente tenta, escapa para lá, escapa para cá, mas não é fácil, porque o ar é o ar, né? Tá aí. Eu sempre brinco com os alunos que se você precisar ficar um dia sem tomar água, você vai passar muita sede, mas você sobrevive. Um dia sem se alimentar, também. E que tal a gente ficar 5 minutos sem respirar? Não dá, né? Sim. Então, o ar é o ar. E é uma poluição que, na maioria das vezes, a gente não vê, mas só que os poluentes estão ali e é uma das poluições extremamente importantes, só que é pouco dada atenção. Ela não tem a atenção que ela merece. Sim. Bom, eu vou repetir aqui, caso você aí, nosso ouvinte, nossa ouvinte, esteja interessado em mais detalhes, em conversar com o professor, tenho certeza que ele vai retornar aí esse seu contato. Eu vou passar o e-mail do professor, gilmar.conte, CONTE, certo? @udesc.br, gilmar.conte, @udesc.br. Professor, foi muito interessante ouvi-lo e tentarmos encontrar uma saída para isso. Você sugere a máscara. Está todo mundo cansado de usar máscara, né? Durante a pandemia foi essa a nossa vida. Mas por que não? Né? Quando, por exemplo, estamos gripados, estamos Exato. com algum problema, é indicado que usemos para prevenir, para não atingir os outros, né? E no caso, como você disse, para não nos prejudicarmos, usar máscara, pelo menos ao sair de casa, né? Exatamente, é uma questão de saúde. Na verdade, você está se protegendo, tá, contra uma poluição que é invisível. Porque partículas de 10 micrômetros, que é o PM10, a gente não vê. Não vê. Não. Quanto é isso, professor? Porque você, claro, em laboratório isso é fácil de medir, mas quanto digamos, 10 micrômetros em termos de, sei lá, centímetros? Nossa, são extremamente pequenas. Vamos lá, o que eu poderia comparar? Com pó de maisena, de repente, algo dessa natureza. Nossa, é muito pequeno. Exatamente, é extremamente... Eu diria que é mais fino do que o pó de maisena. Então é extremamente fina. E realmente, em suspensão no ar, a gente não enxerga. É complicado. Bom, aí quando você chegou na parte que altera até o nosso DNA, eu pensei assim, agora pronto, né? Não tem o que fazer. É bom a gente saber, mas é também uma maneira de a gente pensar assim, olha, todo cuidado é pouco, não interessa, eu posso não ser fumante, eu posso não fazer nada de mais conscientemente pela minha saúde, mas eu estou vivendo aí na cidade, estou à mercê. Então, no Brasil, tá, é conhecido que em torno de 17 mil pessoas por ano morrem por causa de poluição do ar. Tá? Então, é muita gente. A gente pensa assim, né, professor? Tem um problema de bronquite, tá com uma alergia, a rinite da vida, né? E fica nisso. Não, então, realmente, o problema respiratório vindo da má qualidade do ar pode sim matar uma pessoa. Pode. E
essa é uma coisa que a gente trabalha com os alunos na disciplina de qualidade do ar e poluição atmosférica. Eu sempre comento com eles o seguinte: ninguém morre de poluição do ar, mas morre de bronquite, morre de asma, morre de outro problema. Mas aí quando você for analisar, quem é o agente causador? A qualidade do ar. Tá? Então, assim, da poluição ninguém morre, mas o agente causador é a poluição. Então, é uma coisa realmente que é preocupante e nós não podemos deixar de respirar. É verdade. Foi boa aquela seu paralelo ali. 5 minutos sem ar, ninguém fica. Agora, 1 dia sem água, 5 dias sem comida ou mais, a gente até aguenta. A gente aguenta, mas sem ar, não. Ai, professor, estou feliz por poder ter esse esclarecimento, mas estou muito triste, porque não foge ao nosso controle, né? Foge. Eu imagino você como pesquisador constatando tudo isso e naquela angústia de como é que eu vou fazer, o que eu faço com isso agora? Vou publicar. Mas tá aí, ó, fica a sugestão, fica a dica, né, para os nossos ouvintes, entre os nossos ouvintes aí, se houver a possibilidade de haver uma iniciativa a partir desses estudos, fica o contato do professor Gilmar Conte para os desdobres disso, né, alguma solução nesse sentido. Bom, professor, oremos. Eu acho é a única palavra que me vem. É o que resta. É o que resta. E, professor, só para fechar, assim, nós sempre pedimos uma reflexão, uma palavra final. Para fechar essa conversa, você tem algum pensamento para encerrarmos essa conversa hoje, em que você nos esclareceu tanto sobre a sua pesquisa e o que está aí ao nosso redor? Olha, eu acho que nós já passou da hora da gente de pensar e repensar das nossas atividades e das nossas atitudes. Eu acho que já não podemos mais discutir a poluição do ar, nós não podemos mais ficar discutindo efeito estufa, não cabe mais, porque isso já é uma realidade. Tá? Então, medidas têm que ser tomadas para ontem. Não adianta querer ainda ficar discutindo. Isso daí é uma coisa que já bateu na nossa porta, não é que está para bater na nossa porta, já bateu. Então, nós temos que mudar as atitudes e é agora, não é daqui 1 ano, 2 anos, é para agora. Bom, fica aí a reflexão. E uma última pergunta, professor, agora me ocorreu quando você falou, é agora. Se agora, digamos, algo efetivo for feito para que essas queimadas, da maneira como estão acontecendo no Brasil, parem, nós temos como retornar, nós temos como ter uma qualidade razoável do ar, ou isto que está acontecendo piora definitivamente o ar no país, enfim? Em termos de qualidade do ar, se você encerrar, por exemplo, as queimadas, em questão de 1 semana ou uma chuva, a qualidade do ar volta ao normal. Entendi. É muito rápido. Nessa questão, diferente do efeito estufa, do aquecimento global, não, a qualidade do ar ela muda simplesmente com uma frente fria, por exemplo, uma mudança de tempo. Então, numa semana eu posso ter a qualidade do ar extremamente péssima e ela mudar logo em seguida. Então, se cessar as queimadas, rapidamente a qualidade do ar muda. Entendi. Ela vai voltar a ser boa. Ai, pelo menos. Isso já tornou meu dia melhor, professor. Já temos uma palavrinha encorajadora aí. Um alento. Muito obrigada, professor Gilmar. Muito obrigada pela sua dedicação aqui em nos explicar. Que não é fácil, né? Para quem não é da área, ficou mais claro aqui hoje. Eu é que agradeço a oportunidade de estar explicando e estar mostrando um pouco do trabalho que a gente faz aqui dentro da universidade. Sim. Sucesso aí nas suas pesquisas. E obrigada a você, nosso ouvinte da 106.9. Você ouviu o Minuto da Pesquisa aqui na Rádio Desk FM de Lages. E nesta edição conhecemos os estudos do professor Gilmar Conte, do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Estadual de Santa Catarina, UDESC. Ele tem experiência na área de Química, com ênfase em síntese orgânica. Também atua na pesquisa aí sobre gases de efeito estufa, material particulado inalável, PM10 e no monitoramento da qualidade do ar.
Eu sou Carla Torres e toda terça-feira te trago aí um novo bate-papo. A gente chama de entrevista, mas é uma conversa que nós abrimos o assunto e vamos entendendo um pouco mais sobre esse mundo da pesquisa dos professores, professoras aqui do CAV. Toda terça-feira, então, um novo estudo às 8 da manhã aqui para você. A nossa conversa de hoje reprisa nesta quarta-feira, às 8 da noite. Eu encontro você ao longo da programação da 106.9. Até, tchau, tchau. Você ouviu Minuto da Pesquisa, uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio Educativa UDESC FM Lages.